Bom dia, vlog. Hoje eu quis gravar esse vídeo que eu queria trazer atualizações sobre minha redução de tempo de uso do celular. Então, acho que eu falei no meu último vídeo que eu tinha colocado no temporizador de 1 hora, aí no final eu mudei, né? Antes era meia hora Instagram, meia hora TikTok, mas agora os dois juntos têm 1 hora no dia. E antes das 8 horas eu não posso abrir nenhum dos dois. Então, eu queria trazer atualizações de como que isso se adaptou na minha rotina, porque se eu só apagar os aplicativos e parar de usar, eu consigo super fazer porque eu paro de procurar por eles. O problema é quando eles estão disponíveis e o tempo que eu uso. E minha principal atualização sobre isso é que eu já, tive uma mudança de outras coisas que eu já consegui fazer com esse tempo. Então, eu tava lendo um livro, tinha um tempão, que era o livro do Timbre, que era da trilogia do Ceifador, e eu acho que eu ainda tinha 5, 6 horas de leitura. E eu terminei ele na semana passada. Considerando que na segunda e na terça-feira eu tinha passado 3 horas em redes sociais, eu tinha bastante tempo para terminar esse livro usando esse mesmo tempo, né? Então eu consegui terminar o livro ontem, foi ótimo. Então eu já me sinto muito mais, não necessariamente produtiva, porque, enfim, eu tava lendo um livro, mas eu me sinto melhor do que se eu tivesse passado todo esse tempo mexendo no meu celular. E um outro ponto é que eu fiz minha tatuagem semana passada e por causa disso, por alguns dias eu não posso ir pra academia, então hoje eu vou fazer exercício, adaptar meu treino pra fazer aqui em casa, igual eu fazia no início dos tempos quando eu comecei a me exercitar. Então eu tenho barras, alguns halteres aqui, então eu vou usar eles pra fazer meus exercícios hoje. Agora são 7 da manhã, aí eu vou passear com meu cachorro e depois eu vou fazer meu treino aqui em casa mesmo e me preparar pra começar a trabalhar. Pronto, treino entregue, já passei com meu cachorro também. E agora eu vou fazer meu café da manhã. E enquanto isso, eu vou conversar uma coisa com vocês sobre exaustão. Esse barulho no fundo é minha máquina de lavar roupa, tá? No meu último vídeo, eu falei que eu tava me sentindo cansada, que não tava conseguindo entregar meus treinos, né? E que eu ia tirar o resto da semana pra descansar. Pois bem, isso foi na quarta-feira. Então eu não me exercitei na quarta-feira, conforme eu falei. E aí eu também não fiz nada na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Eu voltei a entregar treino ontem, segunda-feira. E o que eu percebi, né? E nesse período eu também tava... Nesses dias eu também dormia até mais tarde, não tive tanta preocupação com o horário, porque eu acordo em dias normais, né? Eu acordo 5 da manhã, no mais tardar 5 e meia. E nesses dias eu evitei dormir até mais tarde. E ontem eu voltei a treinar. E nas últimas 3 semanas eu tinha fartlek no meu treino de corrida. Eu estava entregando? Não. Os últimos 2 eu não entreguei direito. E eu tava achando assim que era bode de corrida, né? Que eu não tava afim mesmo de fazer treino forte e tal. Só que o que eu descobri que era cansaço. E eu acho que muitas vezes o bode de corrida ele pode ser justamente por conta de cansaço. Porque você não tem essa disposição toda pra fazer força, entregar um treino bom e tudo mais, não tem a mesma inteligência emocional, eu acho, de lidar com esse tipo de coisa. Porque às vezes, tinha dias que eu fazia 3 treinos por dia. E tipo assim, pra mim era de boa, e eu fazia por prazer, não por obrigação. Mas, até semana passada, eu não tava gostando de fazer nada. E não tava me fazendo bem. Sendo que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, eu acho que esse descanso veio em um momento muito bom. Que eu realmente consegui aproveitar, dormir até mais tarde, coisa que eu não faço. Então, muitas vezes não é preguiça mesmo, é cansaço. O que eu ainda não tinha tido inteligência de perceber é que eu tava pensando assim, já tiveram várias semanas que eu viajei a trabalho e que eu não treinei. E por conta disso, não tem por que eu estar cansada de treino. Mas, na verdade, eu não estava treinando, mas eu estava fora da minha rotina. Eu estava trabalhando mais, eu estava trabalhando presencial, que é uma coisa que normalmente eu não faço.
em que acaba que me desgasta muito quando eu trabalho em casa. Então, é uma coisa que eu não tinha sabido perceber, era como eu estava exausta das últimas semanas. E que agora eu estou uma pessoa renovada. E também vou ter um pouco de uma mudança de rotina aí nas próximas semanas, que eu vou começar a entrar para trabalhar mais cedo, então vou ainda decidir como que vão ficar os meus treinos nesse novo cenário. Acho que é isso. Uma outra coisa que também pode ser, além de cansaço, pode estar faltando alguma vitamina. Então, às vezes, fazer um exame de rotina e verificar se a gente não tá anêmica é importante, que vai que. Pode ser só deficiência de ferro. Outra coisa que eu preciso fazer hoje é pedir minhas frutas, o delivery de frutas. É isso que eu vou fazer agora antes que eu esqueça. O bom desse aplicativo onde eu peço é que ele já tem uma seção que são as coisas que normalmente eu peço. Aí já é bem mais fácil de só selecionar realmente o que eu quero e só adicionar no carrinho. É bem mais fácil do que eu ter que lembrar, porque muitas vezes eu esqueci as coisas. Eu acho muito bom esses serviços de... Às vezes é um pouco cara a taxa de entrega e tal, mas eu acho muito bom esse serviço de entrega de hortifruti, porque assim, em 5 minutos eu fiz meu pedido e aí, tipo assim, vai chegar na minha casa. Eu acho muito prático, eu adoro a praticidade das coisas. Olha lá, voltei. Hora de almoçar. Meu cachorrinho, ele começou alimentação natural semana passada. E ele tá fazendo a transição pra alimentação ser 100% natural agora. Aí ele come ração e comida. Ele já tá aqui esperando a comida dele. Justamente, ele tá fazendo uma transição, então ele tá comendo as duas comidas juntas por enquanto, pra ver se ele se adapta direitinho, se alguma coisa dá algum problema gástrico nele e tal, pra dar tempo de mudar. Então ele tá inserindo as coisas aos poucos. Então, por exemplo, até ontem ele tava comendo carne moída, brócolis e só, com mais ração. Agora a gente inseriu o frango e vai reduzir um pouquinho mais a quantidade de ração. Então, para ver como que ele se comporta com o alimento, mas até agora ele está amando, ele está muito feliz. E aí eu preparei assim vários saquinhos com a quantidade diária e eu divido entre as refeições. Aí agora ele tá só almoçando e jantando. Então agora eu vou esquentar a comida dele. Aí eu esquento só 15 segundos, porque não precisa ficar muito quente também, né? Até porque depois que eu esquento ele já fica muito agitado querendo comer, então não pode ficar muito tempo esperando esfriar, porque ele fica reclamando. Então eu já coloco, já esquento, já no ponto de servir, então não fica muito quente, mas também não fica gelado. Então tá aqui a comidinha dele e agora eu vou misturar com a ração. E dando um contexto geral de saúde dele, ele tem muitos probleminhas de saúde, né? Ele é atópico, então ele tem problema de alergia na pele. Ele tem convulsões que a gente nunca conseguiu descobrir a causa. E por conta dos remédios que ele toma para convulsão, ele desenvolveu um problema na tireoide. Então, ele tem várias questões de saúde e eu queria agradar ele, eu mudei para alimentação natural. E por conta também dos remédios e tudo mais, e esse problema na tireoide, ele ganhou muito peso nos últimos meses. E ele tá com colesterol alto. Então ele, de qualquer forma, ia ter que começar a fazer uma dieta. Então, o que a gente fez foi, ao invés de mudar para outra ração, a gente resolveu mudar para alimentação natural. Vocês lembram que hoje de manhã eu fiz a compra de frutas e verduras aqui pra casa? Pois bem, já chegou. Agora são 1 da tarde. E chegou. E aí, o que eu faço pra organizar essas compras? Eu tiro tudo da... Ai, eu comprei cereja. Tiro tudo das sacolas pra ficar mais fácil de eu enxergar o que tem e como que eu vou organizar. Como que eu vou limpar também. Então, vamos lá.
O que eu faço? Eu tiro todas as folhas, inclusive essas pequenininhas assim, eu deixo porque meu cachorro gosta de comer. Então eu sempre guardo junto com as folhas que eu vou comer, porque aí sempre tem alguma coisa para oferecer para ele. E ele adora alface assim novinha, porque ela fica mais crocante, ele gosta. Pronto, aí eu tiro todas as folhas e aí eu pego frutas ou legumes que tenham peso para poder dar um peso nessas alfaces para elas não ficarem para fora da água, né? Aí eu vou colocar a beterraba, as ameixas e os tomatinhos cereja. Vou até tirar o que tá aqui dentro da pia, fazer esse molho dentro da pia. Aí eu encho esse pote d'água, coloco água sanitária, aqui também. Essa água sanitária, ela é própria também para higienização de alimentos, né? Diz no rótulo. Coloco de molho e eu vou deixar por um tempo assim. Agora já arrumar as outras coisas. As uvas e a abobrinha. E as cerejas. Eu primeiro coloco o que é maior e que eu sei que não vai caber no pote. E ao redor eu guardo o restante das coisas. Então, tem aqui as uvas. E aqui as cerejas. E aí eu faço a mesma coisa. Encho d'água. Aí eu ponho um pouquinho em cada cantinho. Agora ela fica 20 a 30 minutos de molho. Agora o que eu faço com as coisas que não ficam de molho. Que no caso é mamão, laranja e manga. Eu tiro, embalo elas, né? Pronto. E aí eu limpo com álcool mesmo. Só passo por fora, já que eu não vou consumir as cascas, né? Eu espirro álcool e limpo. Menos o abacaxi. O abacaxi, eu tiro a coroa. Essas são as frutas que eu preciso ver no dia a dia para ver o estado delas. E entender se eu vou guardá-las na geladeira ou não, por isso que eu deixo ela em cima. E o abacaxi, como não preciso olhar tanto para ele, fica aqui embaixo. Agora vamos para a segunda parte da limpeza, que é basicamente tirar a água sanitária, lavar tudo só com água, né? E guardar, secar as folhas e guardar. Então vamos lá. Começando por aqui, o que eu faço? Eu pego um escorredor de macarrão, coloco as frutas, os tomates e tudo mais, que eu vou ter que lavar e que vai ter que escorrer, principalmente coisas pequenas. Isso aqui eu vou deixar, que eu posso botar no escorredor de prato mesmo. Eu deixo aqui secando 1 minuto e vou já guardar. Agora, tudo que é maior e que pode ficar no escorredor, eu só passo uma água assim mesmo. Agora a parte mais difícil, mais chatinha, que é o alface. Eu dei essa pele lavada e agora eu distribuo as folhas aqui. Aí como eu guardo as alfaces já lavadas e secas, eu guardo dentro de um pano de prato, dentro de um pote que eu vou tampar. Pronto. Aí eu fecho o pano de prato assim, mesmo alfacezinho. Fecho ele assim e encaixo o que tava com as folhas antigas em cima. Claramente não vai fechar, né? Mas tudo bem. Pronto. E aí eu guardo assim, dentro da geladeira. Ela conserva por mais tempo e ela já estão lavadas pra na hora que eu for tomar meu café da manhã, comer meu almoço. O que eu também faço? Os tomates cereja eu deixo num pote com
papel toalha, porque assim, mano, toda hora eu jogo alguma coisa dentro da pia. Eu coloco os tomates cereja em cima da papel toalha, que eles não ficam úmidos embaixo, e na própria geladeira eles vão secar. Pronto, a abobrinha segue o mesmo esquema das frutas e coisas grandes. Já houve a cereja, eu vou ser um pouco mais cuidadosa do que com os tomates cereja para elas não estragarem. Então, eu limpo assim e vou deixar aqui secando o restante da tarde, até eu parar de trabalhar. E aí depois eu gosto. E esses potes aqui, eu já posso lavar e deixar secando. E dessa forma eu garanto que sempre aqui em casa, frutas, legumes, tal, tá tudo sempre higienizado no ponto de usar. E aí eu não tenho desculpa de, ai, tem que lavar as frutas, tem que lavar a salada, tá sempre tudo lavado. Aí eu não uso desculpa nenhuma, eu só não como. Mas desculpa nessa casa a gente não usa. Oi, gente, eu voltei agora já no fim de tarde, eu já trabalhei. Eu tive várias reuniões hoje, mas foi isso, eu trabalhei e passei com o cachorro depois do trabalho. Li um pouco um livro também que eu comecei ontem e eu já tô em 20%. Ele é muito rápido, assim. A leitura é bem rápida. É da Frida McFadden. Enfim, eu gosto muito dos livros dela. Tem alguns que eu não amo. O Acidente eu não suportei, assim. Achei muito sem noção o livro inteiro, na verdade. Eu simplesmente estava louca pra ele acabar. A Empregada, pra mim, não é meu preferido. Se eu não me engano, o terceiro da Empregada, pra mim, foi o mais surpreendente. Mas o meu preferido mesmo dela é Nunca Minta. Nossa, esse é muito bom. Muito bom mesmo. Então, é definitivamente o meu preferido, meu livro preferido dela. E foi o que eu mais me surpreendi, assim, com o plot e tudo mais. Mas esse, pra mim, ela é boa, assim, de prender você na leitura. Tirando o acidente, que eu não fiquei presa em nenhum momento, ela é muito boa em deixar você preso na narrativa. Eu recomendo os livros dela pra quem, tipo assim, tem ressaca literária e tal, quer alguma coisa mais rápida e que realmente engaje a leitura. É muito bom pra isso. Tô aqui terminando de arrumar minhas compras de hoje. Vou já aproveitar pra fazer meu carpaccio de abobrinha. Tá, o carpaccio de abobrinha é basicamente pegar uma abobrinha. Peguei uma abobrinha e eu uso esse ralador, esse lado aqui, e aí eu ralo. E agora eu vou distribuir em potes. Vixe. Acho que vão ser 3 potes. Será que dá pra distribuir em 2? Porque ela não precisa ter muita folga, porque ela vai soltar água. E ela vai dar uma ressecada, principalmente por conta do sal. Então talvez esses 2 potes realmente deem conta. Que eu faço assim. E na hora que elas secarem, soltarem líquido, vai ficar mais folgado aqui dentro. E aí o próximo passo é espremer limão. Eu vou espremer um limão em cada uma. E esse coitado desse limão eu comprei tem alguns dias, ele não deve ter muito suco. Eu devia ter comprado mais. Talvez dê certo. Agora sal. E eu gosto bastante, porque quanto mais salgadinha, melhor ela fica. Aí sal, pimenta do reino. E por último, mas não menos importante, um fio de azeite. Pronto, agora tampa, mexe. E aí eu como isso na salada ou como acompanhamento de alguma comida. Quando, por exemplo, eu tô comendo sem feijão. E é só, sei lá, carne cozida e arroz. Eu gosto de colocar pra acompanhar alguma refeição. Eu dou uma mexida assim bem pouco.
mas depois quando ela solta a água fica melhor. E foi isso, gente. Foi um dia que eu basicamente conversei sobre cansaço, higiene sem frutas e ensinei a fazer um carpaccio de abobrinha. Mas e foi esse o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.